a página de preparo de ambiente para dar por iniciado a nossa palestra da manhã de hoje. É do livro Pão Nosso, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o item é o 87, pondera sempre. E o que de mim, diante de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Os discípulos do Evangelho, no espiritismo cristão, muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não nos reportamos aqui ao ato de semeadura geral da verdade reveladora, nem à manifestação da bondade fraterna que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos, sim, a necessidade de cada irmão governar o patrimônio de dádivas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as arritmias das trevas. Lembramo-nos de que o próprio Mestre reservava lições diferentes para as massas populares e para a pequena comunidade dos aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviriam. É necessário atentarmos para as nossas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos que se comunicam na esfera carnal adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Se eles, que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, agem com prudência nesse sentido, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Trabalhemos em benefício de todos, estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Então, agora eu convido a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, para fazermos a nossa oração inicial, a nossa prece, fechando assim os nossos olhos, para mentalizarmos, direcionando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, ao nosso querido irmão Jesus, governador do planeta Terra, e a todos esses bons espíritos, ceareiros de Jesus, que estão aqui presentes, Frei Fabiano de Cristo, e a todos os bons espíritos que nos acompanham. Queremos agradecer e queremos te pedir, Jesus, as tuas bênçãos nesta manhã tão iluminada, que cada irmão aqui presente receba as dádivas necessárias, a bênção, o consolo, a paz que tanto necessita, Jesus. E assim, Mestre querido, te pedimos também pela nossa irmã, que fará uso da palavra, que o seu mentor, o seu guia espiritual,
que se encontra presente, que ela receba de forma bem suave, transmita para nós tudo aquilo para que nos desperte, nos reflete as mensagens tão iluminadas que tu deixastes aqui, Jesus. Mestre querido, conforme disse a página de preparo, que sejamos esses semeadores e compreendendo que cada irmão tem o seu momento, tem o seu despertar. E assim, Mestre querido, com muita gratidão em nossos corações e com a certeza da tua presença e da tua luz, te pedimos permissão para iniciarmos a nossa palestra na tua doce e bendita paz, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós temos aqui a nossa querida irmã Tânia Amara. Ela é do GEA, Grupo Espírita Irmã Angélica. É Realengo ou Padre Miguel? Padre Miguel, né? É o mesmo centro que o Santana, querido nosso, também frequenta. E ela vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Sede perfeitos, parábola do semeador. Muito obrigada pela tua presença, tá? Bons estudos para nós. Eu é que agradeço a oportunidade de trabalho, né? E não há maior caridade para o Espiritismo que a sua divulgação. Então, Santana, lá a gente sempre canta essa música, vamos trabalhar, chegou a hora. E eu sempre pergunto a Jesus, o que queres que eu faça, né? O que queres que eu faça? Então, se é para estudar, vamos estudar. E a gente estuda muito, né? Você que também faz as palestras, né? Ou melhor, eu acho assim, até os estudos, nós estamos aqui juntos para estudar. E quando passa, né, o tema, a gente estuda muito e aprende muito. Somos os primeiros a aprender, os mais necessitados, né? E cada vez que a gente estuda, sempre tem um aprendizado. Quem é que não conhece a parábola do semeador? Quem já não ouviu, né? A maioria de nós, acredito. Mas quando você estuda, quando você tem um foco ali espiritual, é muito diferente. Então, eu tentei sintetizar, e eu acho assim, né, tudo tão importante que para você compilar alguma coisa, vamos ver, né? Mas se Deus quiser eu vou conseguir, porque tudo é tão perfeito, tudo é tão importante. E eu separei essa primeira imagem, que essa questão do ser de perfeitos, né? Não tem como a gente não começar um estudo falando de Deus. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, né? Justo e bom, e Ele precisava e precisa fazer com que cheguemos, todos nós, à perfeição. E aí, Ele envia quem? O nosso governador planetário, o nosso querido Jesus, o nosso mestre em excelência, para vir, viver entre nós e nos seus exemplos nos auxiliar, né? Ser a nossa bússola. E aí está Jesus, com as suas mãos ali. Olha que interessante, agora que eu percebi ali, né? A questão ali da chaga dele, e com as sementes ali saindo a semear. Eu gosto muito de Augusto Cury, não sei se todos conhecem, um educador, filósofo, né? E ele um dia fez o livro O Homem Mais Inteligente da História. E ele, cético, não acreditava, e depois de muito estudar, de muito pesquisar, porque é um cientista, ele chegou à conclusão que Jesus foi o homem mais inteligente da história, que passou por aqui. O livro é lindo, quem puder, quem já leu, e quem não leu, se tiver oportunidade, é um foco diferente, não é? E muito bom. Porque Jesus, quando aqui passou, ele
era tão inteligente, não só a inteligência cognitiva, mas a inteligência emocional, que é a mais importante. Ele gostava muito disso, contato, né? Com o próximo, a ânsia dele de passar todas as verdades, tudo que Deus, né, pediu para ele fazer. E ele contextualizava, ele percebia, tanto é que eu falei, meu Deus, ela pediu, se você quiser, você traz uma página, mas é tanta coisa para verificar, você falou, se quiser, eu falei, não. E aí, quando você abriu e começou a ler, eu falei, Senhor, meu Deus, a página foi falando justamente desta semeadura e da importância que tem cada um de nós, independente da nossa evolução. Se eu estou no primeiro degrau, se eu estou no segundo, se eu já estou lá em cima, não importa. Isso para Jesus e para Deus não importa. O que importa é a nossa vontade de evoluir, a nossa vontade de crescer, a nossa vontade de ser melhor. Não melhor do que o outro, mas se superar em termos de evolução. Então, ele, muito inteligente, ele viu que naquela mediação ali tinham muitos, né, que trabalhavam no campo. Se trabalhava no campo, então eu vou, né, trabalhar uma história contextualizada, falando sobre semeadura, colheita, e lá foi ele. Então, agora nós vamos ouvir a parábola em si. Eu vou ler fielmente. Eu até tentei achar um livrinho de história que trabalhasse, mas eu falei, não, eu quero que seja fielmente o que coloca a parábola do semeador, tá bom? Então, naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente. Imagina, Jesus chegava com aquele magnetismo dele, o povo que sede de ajuda, como nós estamos aqui agora, o povo também. Então, onde ele chegava, ele conseguia reunir uma multidão de gente. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E os pássaros, os pássaros do céu vieram e comeram as sementes. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou. E como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 60 e outras 30. E aí vem a parte muito importante. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. E nós estamos aqui até hoje tentando ouvir, não é? Mas somos teimosos, somos persistentes e estamos querendo desenvolver esse lado nosso de ouvir. E vamos ouvir. E aí vem só uma explicação importante, né? Jesus era um mestre, mestre dos mestres. E ele adorava falar por parábola, né? E introduzir. E ele usava as parábolas quando ele queria introduzir um novo assunto. E usava a parábola. Eu lembro, quando ainda, né, lecionava, como eu gostava de trabalhar com as crianças, essa questão da parábola, até para desenvolver a reflexão, não é? E na sala de leitura eu tive muito essa oportunidade.
e Jesus adorava. E o que são parábolas, né? São histórias simbólicas que Jesus contava, que contém o quê? Um ensinamento moral. Não só essa de Jesus, como as outras também, que a gente já, com certeza já ouviu quando pequeninos, né? Narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Tanto é que usa muito, né, animais, essas coisas assim, para fazer analogia. Agora, a parábola do semeador é a parábola da parábola. E quando li isso, eu falei, achei tão interessante. Por quê? Porque ela é narrada em 3 evangelhos. Olha como ela é importante. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Olha a tamanha importância, não que as outras não tenham, mas porque foi colocado a parábola das parábolas, né? E ela sintetiza algo muito importante, que são os caracteres predominantes em todas as almas. Então, na minha, na sua, em cada um de vocês. No final, vocês vão entender. É de acordo com o meu caráter, minha alma, é que eu vou estar aí de acordo com que solo eu tenho no momento, né? No meu coração. O objetivo, em que grau está a nossa semeadura? Isso nós vamos ver mais adiante, né? Aí eu separei, olha que lindo, é porque não está aparecendo muito bem, porque ficou, né? Aqui está o nosso guia, o nosso amor, o semeador, que é Jesus. A semente é o quê? É a palavra de Deus, é o Evangelho. É o que Deus pediu a ele para que ele fosse o portador, né? Trouxesse essa semente. E os terrenos? São os nossos corações, ou seja, as nossas almas. Então, como é que nós estamos recebendo essas sementes? Como é que nós estamos recebendo o Evangelho de Jesus? Vamos ver. E aí, eu achei interessante que eu consegui achar, né, no estudo, pontuações de acordo com cada caminho, de acordo com cada solo com o que Jesus fez. E aí você percebe que, embora, né, a determinação dele, e a perseverança, o plantio, a semente, ele deu para todos receberam, e nós estamos recebendo até hoje as sementes. Agora, o que nós estamos fazendo com essa semente é a nossa reflexão de hoje, né? Aí diz assim, a semente à beira do caminho. Vocês lembram, né? Que Jesus foi passando e foi jogando as sementes na beira do caminho. Só que os pássaros vieram e comeram. E aí, como é que se explica? Olha como é que fica tão claro depois, quando a gente estuda e verifica. Ó, são as pessoas que ouvem, mas não creem. Tem um coração duro, não receptivo à palavra de Deus. Se a gente parar para pensar, a gente conhece, né? Não quer. No momento não quer, sabe? Não crê, não acredita. É semelhante àquela alma que ouve a palavra do Evangelho e não procura compreender. No momento, não quer compreender. Nem dá valor. Para a gente fica assim, uma coisa assim, né? Nossa, ainda assim, né? Mas não importa, vai ter o momento dele. Todos despertarão um dia. Aparece, aí olha que interessante. Não quer ouvir e vai. Mas aí, a representação desses pássaros, aparecem as forças do mal. Encarnados ou desencarnados. E essas forças do mal retiram o que foi semeado no coração, quer dizer, naquela terra. E faz isso com muita facilidade, já que não quis nem ouvir, não crer, né? Fazendo com que a alma esqueça o que ouviu e se desinteresse das coisas espirituais. Olha só.
E é mais fácil para eles, já que é para eles, né? E as forças do mal estão aí a todo tempo. A gente verifica isso, né? Tanto encarnado quanto desencarnado. E aí, olha, que tenhamos ouvidos de ouvir. Olha o cuidado que a gente precisa ter. A alma fica indiferente aos ensinamentos divinos, pois a semente não chegou a penetrar. Então a semente não penetra. Ela ficou ali, ele jogou ao mesmo tempo, veio o mal ali, recolheu. E quantos ainda estão? A palavra do plano maior recebida sem que nos modifique ou nos desperte a ação. Então, este é o primeiro solo. Este é a primeira semente jogada à beira do caminho. Não estamos aqui julgando quem ainda está com o solo assim. Estamos aqui pontuando. Porque um dia, acho que já passamos também por isso. Porque eu acredito assim, não sei, e nem tenho essa intenção de saber como é que está cada solo aqui. Mas eu acredito que se já estamos aqui numa casa num domingo de sol, não é? Já temos uma crença, já cremos em alguma coisa, estamos buscando alguma coisa. Já passamos dessa fase, acredito, né? Aí vem a semente no solo pedregoso. Quando Jesus jogou a sementinha, caiu ali entre as pedras. E aí se explica também. É a imagem da pessoa que recebe os ensinos de Jesus com muita alegria. Ai, que maravilha, que coisa maravilhosa. Aquele entusiasmo, né? Com o serviço cristão, quer ajudar, quer fazer. Mas a animação dura pouco. Ela não fica, é aquele só entusiasmo, é como se diz, aquela paixão. Não é amor ainda, né? É uma paixão, aquela coisa assim. Aí quando surgem as zombarias, o quê? Você está indo lá, frequentando, você acredita nisso? Ah, não tem essas coisas assim, né? A alma é ainda inconstante. Falam assim, vai naquela ali. Não, aquele lá, sabe? Ainda não criou raízes. Aí sabe o que faz? Abandona o caminho do Evangelho. Por quê? Porque a raiz não está ali, né? Enraizada, podemos dizer assim, usando, né? Enraizada, aquela crença não está ainda firme. Como diz ali, representa a pouca base do vaso interior. Quando a gente tem pouca base, a semente chega e não germina para a assimilação da palavra divina. Então, eu achei muito interessante essa apreciação também. Olha aqui, consegui achar, né? Olha as pedras, e jogou a semente e não germinou, porque não tinha base ali para germinar. Aí, olha que interessante essa imagem, gente. Uma plantinha aqui, uma sementinha ali germinando, tentando ali entre os espinhos crescer de alguma forma, aquele sufoco. E aí diz assim, o que significa essa semente entre espinheiros? É o caso das pessoas que recebem a palavra do Evangelho, mas abandonam o caminho cristão. Sabe por quê? Por causa das grandezas falsas do mundo e da sedução das riquezas. Como temos vivenciado isso, né? Visto isso aqui, não um instrumento, mas aonde eu me conecto e que passa uma vida assim tão ilusória, né? Tão perfeita, que a gente sabe que não tem perfeição. Estamos num planeta de provas e expiações. Temos aqui momentos felizes. A felicidade ainda não é deste mundo, porque somos ainda imperfeitos. E aí, essa sedução, ela é muito forte.
que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e muita força para não se deixar ser seduzido. Porque a pessoa ouve, como diz aqui, ó, ouviram o Evangelho, mas se interessaram por quê? Pelos negócios, pelos lucros, pelas vaidades da vida, pelo cuidado exclusivo das coisas materiais. E se a gente parar para pensar, nós estamos vivendo muito a questão do materialismo. Ela é muito forte. E aí, quer dizer, embora chegue, a pessoa nem recebe a palavra, mas não consegue resistir a essas seduções, a essa questão do materialismo. Por quê? Porque ainda é a prioridade. Na vida a gente prioriza, não prioriza? São escolhas, a gente escolhe o tempo inteiro. Acordo agora, não acordo, como isso, não como aquilo, faço isso, não faço aquilo, vou ou não vou. São escolhas nossas. E aí é o que acontece. A sementinha, aquela lá, lindinha, que estava lá verdinha, foi sufocada pelos espinhos do quê? Olha aí as chagas. O egoísmo, o orgulho, eu quero saber da minha vida, eu quero viver. Eu não sei o que vai acontecer depois. E ficam falando isso aí, que a vida é eterna, que ninguém... Então, tem, né? Aqui, ó, os espinhos do egoísmo e das ilusões da vida material. Ainda tem, né? Ainda muita gente nessa questão ainda dessa ilusão da vida material. Ainda não verificaram que não é a prioridade. E aí o que aconteceu com a sementinha tão bonitinha ali? Morreu. Não germinou. Agora vamos para a semente na terra boa, que é que todos nós aqui, né? A gente não está buscando para ser essa terra boa? Estamos. Estamos sim, queremos muito ser essa terra boa. Queremos muito. E aí fala, né? É o símbolo do coração que escuta o Evangelho, procurando compreendê-lo e praticá-lo na vida. Aqui tem algo muito importante. A semente chega nesta terra boa. E esta terra boa precisa compreender este Evangelho. Precisa, porque se compreender estas mensagens que Jesus colocou todo o tempo através de parábola, através do seu exemplo, através de tudo isso que ele trouxe, né, para nos ajudar e nos auxiliar, se a gente realmente conseguir compreender, nós vamos ver a necessidade para ontem de praticar. Porque tem muitos, né, muitos de nós ainda já compreendeu, mas a compreensão para a ação, às vezes, ainda está muito ali paradinha. A gente precisa fazer alguma coisa para praticar esta linda mensagem que Jesus trouxe, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É essa semente que tem que germinar no nosso coração, na nossa terra boa. Então, quando a gente, né, se predispõe a fazer todo esse trabalho maravilhoso aqui na casa, para quem? Primeiramente para o próximo. E acaba vindo, né? Gente, quando a gente se predispõe a ajudar os assistidos, a fazer alguma coisa pelo outro, isso é colocar em prática.
Isso é colocar o amor em ação. Isso é adubar a terra para ficar cada vez melhor, para germinar cada vez melhor. É a alma que estuda a palavra do Senhor, percebendo que está neste mundo. Por que nós estamos neste mundo? Viemos aqui passear? Aprender a verdade que o Evangelho nos mostra o tempo todo. Está ali o Evangelho segundo o Espiritismo, nos sinalizando, colocando a bússola, aqui, o caminho é esse. E o bem, fazer o bem. Há tantas formas de fazer o bem, e a gente às vezes acha que fazer o bem é só a nível material, como ela falou. Não. Às vezes eu não posso dar 1 quilo daquele alimento, mas eu posso vir aqui dar um abraço naquele amigo, não é? E aí me veio agora o pensamento de uma amiga, né? Desculpa se eu me emocionar, porque foi ontem o sepultamento dela. Mas é uma terra boa. A Cida foi uma terra boa. Sabe por quê? Porque ela trabalhou muito este bem. Ela é que liderava a questão do trabalho com os assistidos na entrega dos alimentos. Olha que lindo. Ela, no final do ano, na confraternização dos assistidos, para entregar aquela bolsa de alimentos e a bolsa e os presentinhos, né, para as criancinhas que a gente adota, ela abria a casa dela com a piscina dela e ficava feliz em ver aquelas crianças que nunca entraram numa piscina, talvez. E para as mães também. E ontem uma amiga colocou, Tânia, eu estava lá presente quando uma das assistidas, comendo um pedaço. Ela falou, dona Cida, eu nunca comi um pedaço de carne assim. Então, sabe, aí a gente para, quem é, né, que vai abrir a porta da sua casa para colocar, né, tem tanto preconceito hoje em dia, tanta, né? E ontem estavam as duas principais ali ao lado do caixão ali, chorando e agradecendo. Porque quem pouco tem é muitas vezes desvalorizado e não recebe às vezes esse amor, esse abraço, que é tão importante. Então, desenvolver, ser essa terra boa, é o que a gente está tentando fazer. Não sei se já somos, mas a busca precisa acontecer, né? E assim, dá frutos de bondade. Claro, acaba dando frutos. O outro olha o exemplo, o outro né? Nossa, também quero fazer. Nossa, como eu posso fazer para ajudar? E eleva-se para Deus. Abandona seus vícios e maus hábitos, porque o tempo todo a gente precisa estar fazendo, né? Esse conhece-te a ti mesmo, o que eu ainda preciso melhorar, quais são as minhas virtudes, que temos sim, estamos ainda num degrau ainda de evolução, mas Jesus sabe disso, Deus sabe disso e acredita na gente, sabe que um dia vamos evoluir. Vamos crescer espiritualmente, dedicando-se à prática das virtudes, guardando o quê? A fé no coração, socorrendo os necessitados e sofredores. Então, é o que a gente precisa, estar socorrendo. Esses necessitados, não necessariamente só de coisas materiais, não. Nós aqui, todos nós somos necessitados. Às vezes de algo material, mas às vezes de um carinho, de um abraço, de uma escuta, de um aconchego, ou só de fica aqui do meu lado, não é? Então, isso é socorrer. Nós estamos num momento de tanta dor do planeta, desse período de transição,
né? Que estamos num período de transição. E todo período de transição é o quê? Ebulição, está mexendo. Está mexendo. E aí as provas estão aí, as expiações estão aí. E às vezes a gente ouve assim, né? De um espírita não, né? Espírita não fala assim, o mundo está acabando. Espírita não fala isso. Não pode, não, ou melhor, né, gente? Não deve. O mundo não está acabando, não, gente. O mundo está evoluindo. Nós é que precisamos evoluir junto com ele. Vai acabar nada. Nós estamos, esse mundo tão lindo, eu fico olhando assim, o planeta Terra, ele é tão lindo, tão abençoado, não é? Eu fico vendo, eu falei, gente, Senhor, tanta beleza, tanta coisa boa. Nós é que precisamos estar nessa evolução. E aí diz, cada semente se transforma em, quando diz assim, né, em 30, 60 ou 100, é o que você vai fazer com aquela semente que você recebeu. Quantas vezes você vai conseguir multiplicar? Aí eu falo, eu consegui 30, transformei isso em 30 vezes mais. Não, em 60. Olha, quem já está conseguindo em 100, está de parabéns. Mas somos o quê? Teimosos. Um dia vamos chegar lá para conseguir os 100, né? Bênçãos de quê? De bondade, bênçãos de fé, de auxílio ao próximo. Essas são as sementes que a gente precisa estar transformando, multiplicando em 30, em 60, em 100. Tentarmos sermos, né, bondosos. Eu sei que a gente não consegue o tempo todo, devido às nossas imperfeições. Às vezes a gente até consegue com o outro não tanto, devido também às afinidades. Mas eis aí o trabalho, é com aquele que você não tem muita afinidade, ou que tem uma questão ali a expiar, ou passar por uma prova, é que você precisa estar fazendo esse exercício. Porque nada acontece por acaso, não é? Isso é que a gente precisa entender. A fé é o que nos sustenta. No trabalho da mesa de desobsessão semana passada, foi tão lindo, né? Vindo uma freira com um crucifixo imenso, com Jesus ali, e envolto aquele crucifixo, assim, tantas florezinhas, sabe? E ela falava assim, a fé que precisamos ter para o enfrentamento das vicissitudes da vida, e as flores representando a vida eterna. E deu para cada médium daquela mesa do trabalho da desobsessão. Olha que lindo a espiritualidade. A espiritualidade faz um trabalho magnífico. Faz um trabalho de auxílio ao próximo, que a gente não imagina, né? É um trabalho maravilhoso. O trabalho que Maria Santíssima faz na espiritualidade. A cruzada de Maria quando vem para arrebanhar todos aqueles espíritos sofredores. É um trabalho lindo, maravilhoso, porque Deus acredita em nós. E vai lá e socorre aquele lá, e não tem distinção. É um amor tão sublime, tão lindo, que o dia que a gente conseguir sentir esse amor vai ser maravilhoso. E aí vem as reflexões, né? Para a gente estar aí pensando. A semente do Evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. Nós vimos diferentes solos, não foi? Pedregoso, entre espinhos, à beira do caminho, que representa os nossos corações. Cada um daqui de nós tem um tipo de solo, certo?
E vamos apresentar um resultado a essa semeadura de acordo com este solo. Reagimos diferentemente à mensagem do Evangelho. É lógico, somos seres diferentes, cada um na sua evolução. Os nossos espíritos podem ser comparados aos 4 terrenos da história. Lá, da historinha da parábola. O meu solo pode estar ainda, né, com o coração endurecido. Não quero. Não é o momento, não quero saber dessas coisas. O coração superficial que recebe, o coração sufocado que recebe, mas também se perde com as outras questões. Ou o coração produtivo, que recebe a semente e fala, eu vou semear. Nem que nasça uma sementinha, germine, mas eu vou. O modo como damos resposta ao amor cuidadoso do Divino Mestre é o que nos classifica espiritualmente. Então, é esse modo que eu recebo essa semente e o que eu faço com ela é o que vai me classificar espiritualmente. Isto é, mostra que espécie de terreno existe em nossa alma. Cada um produz de acordo com a sua evolução espiritual. Então, foi o que eu falei, não estamos aqui para julgar, até porque estamos na mesma panela, estamos no mesmo planeta, e se estamos aqui, sendo que tem diferenças, cada um produz de acordo com a sua evolução espiritual, mas só em já ter a predisposição de fazer com que essa evolução aconteça, nossa, já caminhamos muito, não é? E aí a conclusão. Jesus usou muito do recurso didático da parábola na sua missão de revelar as leis divinas à humanidade, a fim de auxiliá-la no seu progresso material e espiritual. Então, quando ele trabalhou as parábolas, seja a parábola do semeador ou qualquer outra, o objetivo maior dele era justamente isso, fazer com que a gente consiga evoluir materialmente e espiritualmente. O tempo todo, todo esse trabalho é para que a gente consiga crescer, evoluir. Pela explicação do mestre, pode-se saber se após conhecer a sua mensagem, continua o homem à beira do caminho. Aí vamos parar para pensar. Rejeitando a semente divina, ou se permanece nas pedras da sua imperfeição, ou se permanece nos espinhos do orgulho e do egoísmo, ou se abre a sua mente e o seu coração. Aí a gente para e pensa, o que a gente quer, né? Precisamos abrir a nossa mente e o nosso coração. E aí, para finalizar, vai também, né, uma reflexão bem propícia para que a gente possa estar refletindo. Somos criados por Deus, somos filhos de Deus. Com todos nós, todos da humanidade, temos o amor dentro de nós. Até aquele que a gente ouve na televisão que fez o que fez, está lá. Se somos filhos de Deus, temos o germenzinho do amor
pode estar adormecido, mas é um filho de Deus. Então, somos criados por Deus. Temos essa essência divina. Olha que coisa maravilhosa. Porém, aí vem o porém. E que a gente possa retornar depois, hoje, neste domingo tão bonito, para os nossos lares, fazendo esta reflexão, né? O que queremos para a nossa existência? O que a gente quer para essa existência? Para esse presente que Deus nos deu, que é a vida. Uma oportunidade divina de estarmos quitando os nossos débitos. Que tipo de solo espiritual somos? Qual desses aqui a gente se identificou? E se identificou com aquele que não está muito... Mas olha que lindo, a gente tem a oportunidade de todo dia de mudar, de fazer outras escolhas, não é? E aí, por último, né? Que tipo de solo desejamos ser? Porque tem diferença do que eu sou hoje e do que eu quero ser, que é o mais importante. Olha, Deus, eu ainda não tenho este solo de terra boa, eu ainda estou entre os espinheiros, mas eu quero tanto ser um solo de terra boa, me ajuda, por favor. Então, é muito importante o que eu desejo, o que eu quero, porque existe uma palavra aqui muito importante, que é o quê? A vontade. Quando a gente tem dentro da gente a vontade de se superar, de querer, a gente consegue. Porque o auxílio, a gente emana uma energia tão positiva, uma energia tão maravilhosa, que o auxílio vem. Porque tudo é energia. Então, que o nosso desejo seja sempre de ser uma terra boa e que a gente consiga fazer com que essas sementes, se hoje a gente só consegue germinar 1, 2, mas amanhã pode ser 10, depois 20, 30 e o dia chegaremos a 100. Porque é isso que Deus quer e nós vamos conseguir. Não importa o tempo, mas vamos conseguir. E que Jesus continue sendo a nossa bússola. Que Deus, nosso Pai, nos ampare, nos guie, nos proteja, para que sejamos um dia essa terra boa. Muito obrigada por vocês terem me ouvido. Isso não foi só para vocês, a palestra, o estudo foi principalmente para mim, porque eu desejo muito um dia fazer com que essas sementes germinem e muito no meu coração. Fiquem com Deus. Então, meus irmãos, vamos agradecer. Vamos fechar os nossos olhos para orar. Te agradecendo, Pai, por todas as bênçãos desta manhã. Bênçãos estas que nos dará fortalecimento, que nos dará coragem, que nos dará perseverança. A nossa gratidão por essa mensagem que nos traz bom ânimo, que nos traz reflexões e estímulo que podemos também seguir como nosso irmão seguiu. Que traçamos realmente a felicidade no servir na seara de Jesus. Pai, obrigada por todas as bênçãos derramadas nesta manhã. Obrigada por todo o teu amor. Os nossos corações se alegram por tudo que nós recebemos. Agradecemos a toda essa equipe espiritual, ao Frei Fabiano de Cristo, Leopoldo Machado, Anália Franco, a toda essa equipe que aqui se faz presente, nos amparando, nos intuindo
e nos auxiliando nesse caminhar. E assim, levemos para os nossos lares essa luz, a luz do Evangelho, a luz de Jesus. E assim, damos por encerrado, te dando graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus.